Eu queria dar um relato para vocês, um panorama para vocês, bastante diferente do que muita gente está achando. Eu estou observando um processo no Brasil de hoje que eu chamo de a dinâmica de uma grande sociedade aberta. O Brasil tem uma democracia vibrante, ela está se desenvolvendo já aí há uns 30 e poucos anos, e muitas coisas que parecem crise, na verdade, são definições, demarcação de território, e, principalmente, aperfeiçoamentos institucionais. Então, é muito claro para mim que, em nenhum momento, a democracia brasileira teve em risco. Muita gente falando, não, porque a democracia está em risco, porque é isso, porque não tem nada disso. É uma democracia vibrante. Nós percorremos todo o espectro da esquerda. Era o PMDB, o governo, quando houve a transição, era o PMDB do Ulisses, depois virou o PSDB, depois veio o PT, depois voltou o PMDB de novo do Temer. Então, a esquerda praticamente governou 30 e poucos anos, a social-democracia, giramos sempre à esquerda, demos uma volta ao mundo, chegamos ao mesmo lugar, e o lugar era uma economia que crescia 7%, baixou para 5%, baixou para 2%, e praticamente estagnou. E, ao mesmo tempo, como sempre acontece, quando a intervenção do governo cresce demais, ela começa a corromper as instituições. E, principalmente, o foco da corrupção eram as empresas estatais. Então, o Mensalão foi nos Correios, o Petrolão na Petrobras, houve corrupção e desvio também na Caixa Econômica Federal. Então, os escândalos começaram a se multiplicar, foram ficando escândalos bilionários, e aí, quando a população vota fora do eixo convencional, ela vota numa aliança política de centro-direita, liberais e conservadores, aí começam a dizer que a democracia está em risco. Está em risco por quê? Só pode ganhar um lado? Por que está em risco? Não tem risco nenhum. A democracia é vibrante, ela percorreu todo o espectro de esquerda, ela não encontrou uma solução, ela encontrou uma degeneração institucional, encontrou uma estagnação econômica e ela testou o outro lado, votou para o outro lado, votou para os liberais nos costumes, para os conservadores nos costumes e os liberais. Essa aliança também é histórica, acontece volta e meia. Isso aconteceu em vários países do mundo, socialistas de um lado, aliados ao centro, e depois muda, entre os conservadores aliados aos liberais. Já aconteceu várias vezes em vários lugares do mundo. E, normalmente, os liberais são chamados para reconstruir. Normalmente é assim, quer dizer, tocaram fogo no Chile, 30 anos atrás, economia miserável, pobre, numa hiperinflação, exatamente o que está acontecendo na Venezuela hoje. O que nós estamos vendo na Venezuela hoje aconteceu 30 anos atrás no Chile. A economia foi degenerando, a hiperinflação subindo, de repente vem um choque liberal. O Chile hoje tem uma renda per capita que é quase 2 vezes a do Brasil. O Ludwig Erhard, na Alemanha, é a mesma coisa. O capitalismo de Estado, que foi primeiro implantado pela própria social-democracia, na República de Weimar, na verdade era uma sequência, tinha havido o regime monárquico anterior, já era baseado. Foi o primeiro país do mundo onde houve correios, todas as empresas estatais, todas as empresas, grandes empresas, corporações já estatizadas. Depois fizeram também a Previdência Social, já como exigência, porque o socialismo começou a pressionar. Então, estatizaram a economia inteira, criaram a Previdência Social, e a economia acabou degenerando, indo para a guerra. Depois veio a República de Weimar, se perdeu numa hiperinflação. Depois foram para a Segunda Guerra. Finalmente chamaram os liberais, Ludwig Erhard, reconstruiu a Alemanha em 5, 6, 7, na verdade ele ficou 8 anos no governo, ele redesenhou completamente a economia alemã e até hoje a Alemanha está voando. Da mesma forma que o Chile até hoje está voando. Quando você segue um programa liberal-democrata, você cria riqueza, você descentraliza poder. São 2 grandes algoritmos que os liberais acreditam. São 2 grandes algoritmos de decisão. E isso não é uma coisa que foi inventada hoje, isso é resultado de 2 séculos e meio. Na democracia grega, passa pelo direito romano, pelo constitucionalismo anglo-saxão, depois vem as 2 revoluções, uma nos Estados Unidos e uma na França. A dos Estados Unidos mais bem-sucedida, bem mais bem-sucedida, porque exatamente ela descentraliza o poder,
cria realmente uma federação forte e cria uma economia de mercado. A França não conseguiu fazer isso até hoje, então ela se perde. Os mais nobres ideais revolucionários, liberdade, igualdade, fraternidade, viram o terror jacobino, depois derrapam nas guerras napoleônicas, tocam fogo num continente inteiro, quer dizer, guerra no continente inteiro. Então, o sujeito fracassa dentro de casa, procura um inimigo externo, toca fogo em todo mundo até cair. Então, esse roteiro é conhecido historicamente. Não é a primeira vez que acontece isso. Toda vez. E um liberal, um grande liberal, o Alexis de Tocqueville, fez essa análise lá atrás, do antigo regime, o que aconteceu na França, como a França se perdeu com o poder centralizado, com a administração centralizada, como, ao mesmo tempo, degeneraram a democracia, entre aspas, né? Quer dizer, supostamente era uma revolução em nome do povo, de cunho democrático, e, de repente, ela degenera no jacobinismo, que é o totalitarismo, porque a máquina continuava centralizada. Você tirou o rei, mas botou o Robespierre. Continua a máquina cortando cabeça do mesmo jeito. Até cortaram do Robespierre também. Aí depois o povo sai procurando um imperador e acha o Napoleão. Então, essa degeneração do sistema político, essa corrupção de uma democracia ou de um sistema político, e, ao mesmo tempo, essa estagnação econômica e o desastre nas finanças públicas, isso é um fenômeno histórico, antigo. Ele continua produzindo vítimas. A União Soviética, mesma coisa. A União Soviética, mesma coisa. Se desintegrou exatamente, se corrompeu totalmente o sistema, degenerou politicamente e a economia estagnou. Então, cai o poder central, colapsa, implode o poder central. Então, isso tem acontecido historicamente. A gente vê episódios desde impérios como o Império Soviético até pequenos países como era a Venezuela, que, aliás, não era pequena, a renda per capita era altíssima. O PIB venezuelano caiu 90% em 15 anos. Quer dizer, a Venezuela foi destruída na geração de vocês. Vocês estão olhando, lendo os jornais e vendo. Agora, sumiu dos jornais brasileiros, né? Ninguém mais vê, ninguém fala da Venezuela. Quando o Chaves estava lá, era todo dia, socialismo bolivariano, século XXI, a nova esperança, a nova esperança. Olha o que deu aquele negócio. Então, essa trajetória é histórica. Isso acontece, seguidas vezes. Não aprende quem não quer, ou quem é cego, ou quem quer destruir a democracia. Pode ser que alguns queiram destruir a democracia, mas o sistema democrático brasileiro, em nenhum momento, mostrou estar em risco, porque ele reage. Então, quando nós não completamos essa transição, porque nós fizemos uma abertura política, mas nós não fizemos uma abertura econômica, nós não completamos essa transição econômica. O Brasil é um caso de transição incompleta. Nós ainda não descentralizamos o poder e nós não descentralizamos ainda completamente a economia. Nós começamos a votar, mas nós não conseguimos ainda transformar o regime político e o regime econômico numa efetiva descentralização de poder. E o interessante disso é que os liberais acreditam em dois algoritmos, basicamente, para a decisão. Um algoritmo de decisão política. O poder tem que ser limitado e descentralizado. É o contrário do totalitarismo, onde o poder é concentrado e ilimitado. Então, os regimes democráticos, a principal característica é justamente a limitação dos poderes, e são poderes independentes, um limita o outro, e a descentralização desses poderes. O outro algoritmo responsável pelo sucesso econômico, material, espiritual da sociedade ocidental é exatamente o algoritmo das economias de mercado, que também envolve sistemas de inteligência descentralizada. Em vez de ter uma economia de comando, controle central, com alguém pilotando tudo lá de Brasília, é o contrário. São pequenos centros de decisão espalhados pelo país inteiro, um toma decisão aqui, o outro ali, o sistema de preço coordenando isso, jogando sinais para cá, para lá, e isso é que vai criando uma classe média emergente, impostos baixos, crescimento rápido, juros baixos, porque o governo está sob controle. Isso vai criando uma classe média empresarial, uma classe média forte, e isso garante, inclusive, a estabilidade política, porque são sistemas inteligentes e descentralizados, tanto politicamente quanto economicamente. Então, o Brasil não conseguiu ainda fazer essa transição. O Brasil continua
órfão do poder central. Tudo depende do poder central. Agora, nós estamos avançando muito, e nesses últimos 20, 30 anos, os poderes foram se desalinhando, se tornando independentes. Antes tinha executivo, judiciário, legislativo, tudo pendurado, todo mundo respondendo à ordem lá de cima, hierárquica. Esses poderes começaram a se declarar independentes. É natural que tenha essa pressão toda que nós estamos vendo agora. Quer dizer, o legislativo se tornou independente do executivo. Aí o executivo tentou comprar a sustentação parlamentar. Despertar o judiciário, que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu sustentação parlamentar. Então, nós estamos vendo, nós estamos assistindo a um épico de desenvolvimento institucional, um processo impessoal, cada um fazendo sua parte, de vez em quando um tenta invadir o território do outro. Então, o Supremo, às vezes, acha que o Ministério Público está avançando demais, está entrando, ameaçando a privacidade das pessoas. Aí o Ministério Público acha que não, que, na verdade, estão querendo é proteger a impunidade. Aí o povo na rua ronca, faz aquele barulho todo, bota pressão também. E esses espaços vão sendo definidos. Nós estamos assistindo uma democracia em funcionamento. Os poderes independentes, cada um tentando limitar o poder do outro, para garantir um equilíbrio de poderes. Uma democracia vibrante, que antigamente só pulava na perna esquerda, era um saci pererê, só tinha a perninha do lado de lá. Agora, de repente, você tem a outra perna e você fala assim, não, reduziu o espaço democrático. Como reduziu? Ampliou. Reduziu o espaço democrático quem perdeu.